Todo mundo sabe que a cajuína é um patrimônio do povo nordestino, né? Mas entre um copo e outro de uma cajuína geladinha, você já parou para pensar quem foi o criador dessa bebida que já virou patrimônio cultural nordestino? E se eu te disser que ele era cearense? Na verdade, ele nasceu em Salvador, mas boa parte de sua vida foi em Fortaleza, no Ceará. No vídeo de hoje vamos descobrir a história da cajuína e conhecer quem foi Rodolfo Teófilo, o responsável por essa invenção que conquistou o Brasil. Você provavelmente já ouviu falar de um bairro em Fortaleza com o nome de Rodolfo Teófilo, né? E sim, ele recebeu esse nome em homenagem ao criador da cajuína. Mas o legado desse cara vai muito além disso. Ele não foi só o inventor da bebida que todo nordestino ama. Rodolfo Teófilo foi professor, escritor, sanitarista e um baita cientista. E além de inventar a cajuína, ainda criou uma vacina que ajudou a combater a varíola. Ou seja, ele fez história em várias áreas, não apenas com a cajuína. Rodolfo Teófilo era farmacêutico, e a formação de um farmacêutico naquela época incluía várias disciplinas importantes, como bromatologia, que é o estudo dos alimentos, e microbiologia. Isso porque, no século XIX, o trabalho do farmacêutico ia além de fazer remédios. Eles também estavam envolvidos na produção de alimentos. Rodolfo Teófilo era um cara muito criativo. Ele tinha um laboratório particular que usava para fazer uns experimentos sérios e outros nem tanto. Ele desenvolvia produtos químicos, fabricava remédios e elixires. Mas uma vez outra ele testou algumas ideias aleatórias, só para ver se dava certo, e foi numa dessas experiências que ele acabou criando a cajuína, lá no final do século XIX. Alguns historiadores acreditam que Rodolfo criou a cajuína porque não gostava muito de bebidas alcoólicas. Nessa experiência, Rodolfo Teófilo pegou uma bebida antiga de origem indígena conhecida como cauim e deu um upgrade, adicionando mais alguns ingredientes, mudando algumas coisinhas no preparo. Quando ele viu que a bebida era boa, acabou patenteando antes da galera tentar copiar. E uma coisa interessante é que naquela época a galera não chamava de cajuína, todo mundo chamava de vinho de caju. Rolou uma disputa sobre a patente. Algumas pessoas apareceram dizendo que já faziam a cajuína antes do Rodolfo. Realmente, não dá para saber com certeza. O que sabemos é que ele criou a bebida em 1900, na virada do século. Rodolfo foi premiado pela invenção e registrou a receita. A cajuína, como a gente já mencionou, surgiu a partir da mudança de uma receita bem antiga de origem indígena. E o Rodolfo Teófilo fez umas mudanças para criar a cajuína que conhecemos hoje. E ele basicamente fez duas mudanças. A primeira mudança foi a clarificação do suco. Rodolfo filtrava o suco do caju, tirava a polpa e deixava a bebida bem limpinha, sem aqueles pedacinhos. Até tinha várias formas de fazer isso naquela época, mas ele usou algo bem inusitado: a goma do cajueiro. Mas o que é essa tal de goma do cajueiro? Calma que eu te explico. Quando o tronco do cajueiro é cortado, ele solta um leite. Aí dentro! Esse leite, lá ele, seca e vira uma massinha que a galera chama de goma. Essa goma ajuda o cajueiro a fechar o corte. O Rodolfo teve a ideia de misturar essa goma com o suco do caju. A mistura causava uma reação química que separava a bebida dos bagaços do caju. Não sei se é loucura ou genialidade, mas foi assim que a cajuína ganhou esse sabor único. A segunda mudança que Rodolfo fez para deixar a cajuína ainda melhor foi a esterilização. Na época, ele já sabia dos trabalhos de Louis Pasteur, o cara que criou a pasteurização lá na França. Esse processo é basicamente um tratamento térmico, ou seja, esquentar o líquido e depois resfriar muito rápido, com o objetivo de eliminar qualquer bactéria. Esse truque, que foi bem inovador para a época, é usado até hoje. Mas é claro que ele não fez isso do jeito que todo mundo fazia na época. Ele não fazia esse processo diretamente no líquido. Ele fervia e depois resfriava a cajuína já embalada em garrafas de vidro lacradas. Enquanto ele trabalhava na luta contra a varíola, vacinando todo mundo de graça, uma vez e outra ele soltava umas indiretas para as autoridades da época. Ele não tinha medo de mostrar a falta de ação do governo, que era controlado pela família Accioli. E claro, essa atitude acabou fazendo com que ele virasse alvo de perseguições políticas. Pois é, a galera do governo Accioli usou os jornais para espalhar que a cajuína fazia mal à saúde e dava efeitos colaterais perigosos. A galera chegou a acreditar, mas no fim, o governo não conseguiu queimar o filme do Rodolfo, e muito menos da cajuína. Hoje em dia, a cajuína passou por várias atualizações na receita, mas ainda é possível encontrar aquela receita que Rodolfo Teófilo criou em algumas cidades do interior. E me tira uma dúvida, você prefere qual receita hoje em dia? A do São Geraldo, trincando de tão gelado, ou a mais artesanal que a galera ainda vende pelas cidadezinhas do interior?